Livro Eventu Fortunata. Exploração do Ártico. Uma história contada por Nicholas Lane. A exploração do Ártico. Eventu Fortunata. Uma história lida em frente à American Geographic Society em maio de 1880. New York, 1881. Os navegadores do período inicial direcionaram suas empresas para o norte, encorajados para explorar uma região investida por mistérios e romance. Foi encontrado, de fato, que grandes correntes, tanto no mar e no ar, estavam prontos para servir de guia e ajudá-los no caminho deles. A natureza parece parcial em direção ao norte, como o Equador. O calor não é, de forma alguma, coincidente com a linha equatorial. Em partes do Pacífico, o Equador de calor realmente corre ao sul do Equador geográfico, mas em outros lugares ele varre 10 graus ao norte da linha. E a partir daí, as ondas quentes são lançadas em direção ao polo, enquanto luta para chegar às altitudes elevadas. O homem age com simpatia com as forças mais poderosas da natureza. A agulha magnética aponta firmemente para o norte. É o índice da sua mente. Esta tendência conjunta da natureza e do homem é profética e diz um resultado quando, ou em circunstâncias, a primeira viagem ao Ártico foi realizada, não há conhecimento. No início da história, as regiões do norte foram representados como um reino da noite perpétua. Lá, sobre a fronteira de um vasto mar, os cimérios viviam na escuridão agradavelmente, seus hábitos tomando o tema de fraqueza grotescas. Os mais cedos mapas, no entanto, mostram as regiões polares como ocupadas por um aquoso desperdício. Embora existam poucas declarações que chegam até nós, no começo são mais definidos como o relato de Simonus de Clio, que apareceu cerca de 900 anos antes de Cristo, em que diz em seus fragmentos que na extremidade dos celtas está um pico boreal e é muito alto, e envia uma capa para um mar tempestuoso. Letrone pensa que Zion é uma expressão poética, descrevendo algumas correntes de montanhas cujo pico desempenhou o mesmo ofício no norte, que foi preenchido por Etna no sul, Cáucaso no leste e Atlas no oeste. A primeira viagem é aquela reivindicada por Pitleus, o distinto astrônomo fenício e geógrafo de Marciales, que trabalhou 320 a.C.
Suas obras existem no V século, mas não são mais encontradas. Plínio e Erastótenes não deram créditos às suas narrações, embora mostre grande hostilidade a Pteus, cuja contas ele se recusou a receber, dizendo que ele fez uso da sua compreensão em astronomia e matemática para fabricar sua falsa narrativa. Plínio, no entanto, com mais razão, pense que ele empregou seu conhecimento na exploração prática. O último editor de Strabo não compartilha das dúvidas de seu autor. De acordo com Plínio e outros, Pteus navegou pelo Estreito de Gibraltar, dirigindo-se ao norte para as Ilhas Britânicas, onde se encontrava o costume de seu país de recorrer e depois viajar à Inglaterra. Seguiu para o norte, para um lugar chamado Thule, 6 dias navegando da parte do norte da Grã-Bretanha. Strabos aponta erros graves em seu relato na Inglaterra, mas os erros, no princípio, podem ser atribuídos aos transcritores, por quem Timaus é feito. A ilha de Wings-Miots é colocada em 6 dias navegar da Grã-Bretanha, na época de Plínio. As regiões eram bem conhecidas. Muitos outros escritores fazem menção a alguns outros ilhas. Serrádia, ou seja, Duna. Bergos é a maior do que todas. Nerigos, de onde as pessoas embarcam para Thule. Thule, acrescenta, é um oceano congelado, que por alguns é chamado de Croniano Mar. Tem havido uma decisão de opiniões a respeito da localização do local, formando o ponto de partida para Thule, ou Iceland. Por alguns, Siádia é conhecida, com a Escandinávia, Bergos com o moderno Bergen, e Nerigos como parte da Noruega. Dá a opinião que Bergos se refere à ilha escocesa de Bar, e Nerigos para um dos promontórios do norte chamado Neri. Seja como for, é evidente que na época de Plínio e muito antes havia quem conhecesse a ilha de Iceland, que foi alcançada das Orquênias ou da costa da Noruega. Nós nos inclinamos fortemente para a última opinião como Bergen, na Noruega. Deste tempo imemoriais tem sido um ponto de partida para Islândia. Geógrafo clássico soubesse muito sobre o norte, ele também razoável insistia que as águas do mar em direção ao novo fundado terra tinha sido frequentada por outros europeus envolvidos na pesca e que aos poucos eles navegaram para as costas da Groenlândia. Da América é verdade que a Islândia parece ter sido geralmente desconhecida para os escandinavos até o ano de 64. Mas o povo da Grã-Bretanha estavam bem familiarizados com aquelas ilhas solitárias muito antes.
O movimento mais antigo conhecido para o norte da Inglaterra foi quem inaugurado pelo rei Arthur, por volta do ano 505. A autoridade sobre esse assunto é Geoffrey de Mountain, que era um bispo de St. Asaphan em 1152, e quem escreveu a história de Britain, uma obra de fábula e romance, Os Cavaleiros da Tábua Redonda. Os relatórios e registros de Geoffrey, existe uma razão de sua história ser falsa, e suas palavras devem ser consideradas. Que diz sobre o príncipe de Silúceres, sobre a história do príncipe Arthur, criando assim nas narrações de Talices e outros bordos britânicos. As ações militares foram misturadas com tantas fábulas, até mesmo ao fato de duvidar, em certa ocasião, da existência de Arthur, existência real. É mais certo de uma história de ficção e uma estranha literatura. Eram histórias solitárias no meio dos Bristons, e alguns fundamentos para os seus exageros. O bispo de St. Asaph pode ser creditado, portanto, quando ele afirma fatos simples, como esse sobre o ano 505 do rei Arthur. Após a conquista da Irlanda, recebeu a apresentação do Orkney e navegou para Iceland, que ele também declarou em um subperíodo, superando seus inimigos na Noruega. A conquista da Irlanda custaria muito derramamento de sangue, mas o Leoland, se ele fosse lá, teria sido feito sem luta. Desde aquele período lá, não poderiam ter sido homens o suficiente para fazer qualquer grande resistência. Hakluyt, tratando deste assunto, Geoffrey of Mountain, que diz, depois de subjugar a Irlanda, Arthur foi para Islândia e trouxe o seu povo sob seu domínio. O mesmo autor menciona Maluácios como rei da Iceland e fala de soldados que ele forneceu. O rei, no entanto, pode ser reduzido a uma figura de linguagem, embora possa não ter tido nenhum soldado. É o mesmo ao rei Arthur. Como afirmado em outro lugar, transportou pessoas para o norte. Carluy também cita Lambord para o efeito de Arthur. Fez o seu caminho para Groenlândia, mas podemos entender com a afirmação se originou, já que o mapa de Ptolomeu fez da Groenlândia uma extensão ocidental na Noruega, a posição dos países sendo mal compreendidos. Foi muito casual, portanto, para crônicas modernas para sustentar que Arthur levou à Groenlândia em seu caminho uma expedição à Noruega. Daí este erro. Haurin, que escreveu no século XIV, antes da influência dos mapas de Ptolomeu. Os mapas de Ptolomeu foram geralmente não menciona a Groenlândia, embora ele diga que Arthur levou a guerra para a Islândia e lutou com os irlandeses, que os mesmos foram submissos.
Geoffrey Demon não alude à Groenlândia, nunca a eles e a nossas autoridades para a explicação que Arthur foi para Islândia. É possível que o bispo de St. Asaph inserisse que a ilha do norte visitada foi Iceland. E também é possível, se for em um caso, pode ser que eu tenha cometido um erro. Mas este tratamento de descrição não é necessário, que Rei Arthur pode ter navegado por Iceland, que admite de nenhuma dúvida. E nem há qualquer razão para sustentar que não havia habitantes lá em 505. O fato de os nórdicos terem encontrado apenas alguns monges em Iceland em 804 não prova o mesmo era verdade há 250 anos antes. Bede morreu em 726 e sabia sobre Iceland. E o prólogo do Landnámabók, que fala de ambos livros, de Irian, em inglês, encontrados lá quando os nórdicos chegaram. Descreve e ensina que os monges estavam em Iceland em 795 e escrevendo em 825. Ele descreve que 30 anos havia passado desde alguns elders, clérigos, que haviam morado na ilha. Disse certas coisas. Ele também falou em seus escritos e descreve a Iceland, rodeada por um mar de gelo. E estava bastante errados. Ele prova a verdade por conta própria, pelo testemunho de Elekkers, que viajavam para esta ilha, e admite, no entanto, que em viagens ao norte de Islândia encontraram o mar congelado e testemunharam também a existência de numerosas ilhas em 2 dias e 2 noites para o norte da Grã-Bretanha, em que, 2 aspas, religiosos dignos de fé, fecha aspas, disse-lhe de uma visita feita por ele em um pequeno bairro desta ilha, que quase 100 anos antes habitavam eremitas da Escócia, mas negando que eles não eram religiosos, sim abandonados, de acordo com o histórico. Talvez o tempo tenha causado uma redução devido à pirataria. Em 864, noruegueses encontraram apenas alguns anacoretas morando lá. A narrativa de Geoffrey Demon é, portanto, perfeita e consistente com fatos conhecidos e a expedição de Rei Arthur para Iceland, e assim sendo considerado histórico. Agora, a aparência 100 anos antes e difícil datas. Nos livros, as ilhas britânicas estavam em comunicação principalmente através dos monges. E como se sabe, era usado marinheiros habilidosos, empurrando mar adentro, em barcos de vime ou couro. Por quanto tempo esta comunicação foi mantida por eles, não podemos ser agora determinado. É provável que tenha sido.
nunca suspenso. O mapa anglo-saxão do século X mostra que os marinheiros geógrafos da Inglaterra conheciam o Mar do Norte. Além da Islândia, ficava o mar aberto, para o qual os informantes de Dionil, os religiosos, a quem chamava de escriturários, navegavam tão audaciosamente até eles alcançarem a barreira de gelo que bloqueia o curso do explorador hoje. E já vimos que Rei Arthur não visitou a Groenlândia ainda, e que aquela parte do norte foi alcançada na época de Rei Arthur. Admite poucas dúvidas que a descoberta da Groenlândia geralmente foi atribuída ao período de Henrique, que foi para a Groenlândia em 985. Ainda uma bula do Papa Gregório IV, datada de 770, refere-se à Groenlândia. A autenticidade desta bula não pode ser questionada. É referência à Groenlândia. Foi interpolada aos bolandistas. De fato, pensar que realmente existe alguns enganos. Claro que a explicação é fácil e natural. Quando levamos em consideração as atividades marítimas em empresas anteriores a Henrique o Vermelho, e na verdade as crônicas irlandesas digam claramente isso. Antes da viagem, um ótimo país era conhecido no oeste, sendo chamado de Islândia. E o que parece que este país foi alcançado pela primeira vez pelos irlandeses e descreveu evidentemente como a terra de verdura. Quando a saga diz que a viagem de Eric aplicou o nome de Groenlândia, a parte que visitou. No ano de 1187, Geraldus Cambrai escreveu sua segunda topografia, e nesse trabalho ele fala sobre Iceland, que é dissolvida como uma grande ilha, e há 3 dias de navegação em Iceland para o norte. As pessoas são representadas com poucas palavras, mas verdadeiras. Geraldus mostra que ele entendeu algo sobre a natureza de seu governo, ao dizer que seus sacerdotes eram seus reis. E aproximando-se do século XVII, a idade parece ser de atividades marítimas. Era muito conhecido o uso da bússola no 4º mês do século. Barber disse da festa ao King Robert da Escócia, de Arran e Carrick. Eles tinham um documento mostrando que essas coisas eram familiares aos navegadores. Aqui e lá, portanto, será necessário apresentar Nicola de Lin, que em 1300 fez uma viagem ao extremo do norte. Mas antes de tentar as considerações particulares, será necessário dar uma olhada na condição do empreendimento marítimo do norte. Ele também deve ter o conhecimento da Groenlândia na época, no entanto, comum com o povo da Islândia e da Noruega. Eles também não perceberam identificar a importância desse conhecimento no século XIV. Os vendedores de inglês em Bergen, na Noruega,
em frente à Islândia foi relatado e gravado nas sagas. Isso encontramos no momento, em conexão com o século XIV, na Islândia. Mas a referência da saga e a grande mortalidade na Inglaterra é confirmada por Stott Annales, que afirma que a praga atingiu a Inglaterra em 1348. Tocou os portos em primeiro. A praga carregada pelos pescadores até Iceland e da Inglaterra para a Islândia. Possuía, sim, maior interesse. Havia algumas notícias mais definitivas na saga. Somos livres, no entanto, admitir que, no início deste século, o comércio marítimo, mercantil, pode ter sido pequeno, como em 1328, Eduardo III. Em 1416, 6 navios ancorados em Hendafjord, no oeste de Iceland. Em 1419, muitos navios ingleses foram wrecked, destruídos nas costas de Iceland, em um grande número de perdas. Nos documentos apresentam um relato de muito cuidado pegar naquelas águas. Em 1430, essas 6 entradas são todas elas encontradas se tiver cuidado. Considerando, no entanto, que parece que essas menções foram memórias, voltando para os documentos ingleses, para um período de resposta. Refere-se muito a Iceland em 1415, quando Henrique V, para a satisfação do rei da Dinamarca, ordenou que durante 1 ano nenhum de seus subordinados deveriam presumir ou visitar qualquer uma das costas da ilha. Este aviso foi entregue às autoridades e todos os portos marítimos da Inglaterra. Leon Norfolk sendo notificado com o resto aqui. Então apresentamos uma conexão. Em 1415, nos tempos antigos, as viagens para Iceland se tornaram frequentes. Resulta claro da reclamação do rei quando em 1436, quando Henrique VI emite uma licença para John, o bispo de Iceland de Holland, em Londres, autorizando ele para engajar John Mayne com seu navio Kathleen para uma viagem para Iceland, onde há uma evidente de um velho viajante que atuaria como seu advogado, realizando certos negócios para ele, o próprio bispo. Em 1436, Richard Weston, em Londres, tinha conhecimento Iceland. Em 1440, Henrique VI enviou 2 navios para Iceland, com suprimentos para serem trocados por mercadorias que os habitantes possuíam. E isso termina que sem esta ajuda da Inglaterra, não havendo vinho nem sal no país, apenas leite e água. Em conexão com o ano de 1445, outra viagem é indicada por O Livro Negro do Almirante, ação sendo sido tomada novamente por William Bergman, onde 2 homens de Lyon que visitam Iceland e são chamados de Trindade, e sequestrou um menino que eles traziam para Shetterba e mantido em servidão contrária à lei. Em 1450, um tratado foi feito entre os reis da Dinamarca e a Inglaterra,
que proibiu o comércio em Iceland, mas uma provisão especial, sanção do parlamento, isentou Thomas Cairns, prefeito de Bristol, da proibição em consideração aos seus excelentes serviços. Para evitar interromper o curso na narrativa a respeito de Iceland, incluindo a viagem dos irmãos Zeno, foi omitida em seu devido lugar na cronologia. Irmãos Zeno. Esta viagem foi feita para as Terras Verdes. É uma parte da costa americana chamada Stotland e Drogion. Mas não é necessário investir em um tema tão familiar. Aqui basta a Ray, qualquer que seja a obscuridade de proporções, nunca teria sido questionada da sua autenticidade de narrativa, se tivesse sido entendido que no momento em que a viagem foi feita aos mares do norte, de fato que ampla forma e provas foi agora dada, conhecido o Zinomapa, publicado com a narrativa em 1558, mostra que a família Zeno teve conhecimento da Groenlândia, que poderia ter sido obtido apenas durante nos tempos pré-coloniais. E neste contexto, o investigador deve olhar muitas vezes as viagens que aconteceram no passado, de Snoqualm's o Polo, que ocorreu em 1476. Hakalut diz que esta viagem Gamma Fricius en girava, remetido a um globo antigo em 1540, preservado em Paris, Roving Globe, onde perto de Greenland há uma lenda declarada por Skurnus, e em seguida a atenção deve ser direcionada para a viagem de Colombo, de que o próprio Genoves dá o seguinte relatório: no mês de fevereiro de 1477, naveguei em umas centenas de léguas por além das ilhas de Tile, a parte do sul da qual está distante os equinócios 78 graus e não 63, como alguns desejam, nem fica na linha onde começa o oeste de Ptolomeu, mas para o oeste e para esta ilha, que é tão grande como a Inglaterra. E na hora que eu estava lá, o mar não estava congelado, mas às vezes as marés e o mar subia 28 braçadas, ou 28 pés, e descia da mesma maneira. Quem escreveu A Vida do Almirante, não há dúvida, mas que ele fez a viagem. Finn Magnusson apontou uma confirmação interessante da declaração de Cristóvão Colombo a respeito do clima em 1477, onde se mostra, a partir dos documentos, o fato do mercante que em 1477 a neve não foi vista em Eyjafjord, em norte de Iceland, até o final de março. Este período pertence à viagem de Robert Alcock. Em 1478, foi contratado por Eduardo IV a enviar um navio com 240 toneladas para Iceland, que deveria recarregar
com outras mercadorias e foi congelado novamente em 1483. Chaucer, nos documentos dos contos de Canterbury, fala por seu shipman algo da atividade do marinheiro britânico da época de Nicolau de Lin, de empreendimentos marítimos para o norte, especialmente para o século XIV e XV, é bastante geral, bem conhecidas por Colombo, como a prova em sua biografia. No entanto, disse para mostrar o caráter real do período em que Nicola, data atribuída às suas viagens, foram marcadas por grande atividade e expedições ao norte eram tão comuns que nem os ingleses nem os irlandeses se deram ao trabalho de mencioná-los, exceto quando eles estavam ligados à circunstância de particular interesses entre Iceland e Inglaterra. Mas o suficiente já foi dito para provar que a viagem de Nicolau de Lin em 1360 não era novidade. Foi o alegado caso, posturas presentes em viagem, que resgatou seu nome do esquecimento. Suas ações assumem seu lugar com toda a naturalidade nos documentos, não havendo nada na natureza da viagem em direção ao polo para desafiar a crença, mas será para falar do próprio Nicholas. Este indivíduo nasceu em Lynn, Norfolk, no final do terceiro século X e no início do 14º, e seus ancestrais. Quase nada se sabe, e poucos detalhes de sua vida são agora acessíveis. Richard, em sua História de Linz, fez algumas afirmações que se referem a certos pontos, mas não podemos dizer até que ponto eles podem ser verificados. No entanto, é certo que Nicholas Linz foi navegador e aluno trabalhoso e residiu por um tempo em Oxford. Ele era bem conhecido por Chaucer, que em seu tratado sobre astrolábio fala dele. Bailey diz que era excelente em astrologia, e é um fato curioso que o Nicholas, nos contos de Miller de Chaucer, é representado como possuidor de mesmas aquisições. Chaucer também se torna um estudante em Oxford, chamado de And ou Anderson, e Nicholas é cercado em implementos em sua profissão. E Miller também indica a posse de certos náuticos. Pode-se ou pretende ser uma alusão lúdica a algumas tentativas de navegação de Nicholas of Lynn. É possível, portanto, que ele fala muito dele sobre o astrolábio. Neste conto, há várias versões, das quais foram trazidas pela Sociedade Chaucer. Ele faz uma citação em algumas aventuras que aconteceu e foram escritas enquanto ele era um estudante e antes de ter obtido o Chaucer de um clero reverente. Parece que com o Chaucer, ele mesmo, Nicola, era favorável ao famoso Duque de La Rodizion. Herbonner diz que Nicholas faleceu por volta do ano de 1355
que parte da sua vida foi gasto no mar, não parece? É possível que ele tenha ido para o norte com a frota de Norfolk e veria que ele era um prático navegador, por mais tempo que ele possa ter seguido o mar. Ele finalmente encontrou um grato repouso nos claustros de um convento, devotando seus dias para ciência e religião. Suas viagens devem ter sido feitas a partir do porto da sua região, sendo seguido por não menos de 11 outros, todos os quais com os seus selos ainda estão cuidadosamente preservados. Em um período muito inicial, Enlil foi um importante porto marítimo. Continha vários conventos e igrejas. O último, em relação a numerosas e antigas ruínas. Renderlin, um lugar de muito interesse. Os pensamentos do povo, como o ar da cidade, em si estava cheio de brisa do oceano. E até mesmo o monge, em sua célula, sentia muitas dessas influências que permeavam o ambiente marítimo. No caso de Nicholas, o dever pode ser unir a inclinação natural ao mar e seduzi-lo ao caminho do mar desconhecido. Em todos os eventos, ele se tornou um navegador, e assim ele ganhou seu nome nas cartas marítimas. Duas grandes obras foram atribuídas a Nicola de Linz. Abre aspas, de Invento Fortunata, fecha aspas, e uma cópia ele apresentou a Eduardo III. O calendário astronômico, adaptado com lentes práticas para navegação. Esta carta continua preservada e mantém indicações by Bailey. Trata-se da duração, os dias, das opções e confrontos, unidades, eclipses calculados para 75 anos. Instrumento astronômico. A obra pela qual Nicholas de Linz será lembrado por mais tempo agora não pode ser encontrada. É possível que, se uma cópia foi descoberta, isso pouco acrescentaria à sua fama. Pode sim ter sido impresso no final do século XIV, embora nenhuma menção de sua publicação foi apontada. O seu desaparecimento sobre qualquer circunstâncias que coloca uma posição, não uma questão de surpresa. E uma vez que, em muitas obras importantes, uma vez bem conhecida, nenhuma cópia permanece até hoje, enquanto de outros há 1 ou 2 exemplares. Infelizmente, sabemos quase tão pouco sobre as viagens feitas por Nicola de Linz, seguindo o nome de Nicola sobre o livro em questão. Muitos marinheiros resistentes navegam do porto de Linz. No entanto, é claro que a sua ciência foi apreciada por Eduardo III, favorecidos por aquele rei, devido ao seu mérito superior. Mas nas narrações não tenha sido encontrada em nenhuma viagem ao norte, em parte, de Nicola de Linz. Não devemos esquecer o fato, já afirmamos que, em 1415, que já existiam ordens para ninguém fazer viagens para Iceland, exceto em conformidades com as regras dos tempos antigos. Portanto, um dos 5 navios relatados no norte em 1415 foi de Nicholas de Linz. Também pode-se notar que nos registros de Nicholas de Linz há uma referência
a blindagem para o uso da frota no norte, a ser mencionada, a saber, em certos mapas de Orcades, e especialmente no Atlas Black Atlas. As rochas são estabelecidos ao norte de Ronaldish, com altares de linha. Em um artigo fólio no Oriesdes existe o seguinte: os altares de Linai alcançam acima 1/4 de milha da costa e são visíveis com marés baixas. Até agora, porém, foi impossível descobrir qualquer a essas rochas, embora possa ser admissível supor que, ao viajar para o norte, Nicholas foi acústico para parar nos Orcades, e isso de alguma forma seu nome ficou conectado com essa rocha, que anteriormente devem ter sido erguido bem acima do mar, apresentando uma aparência estridente e sugestiva. Entre os manuscritos de São Thomas existe uma parede de pedra, e é que na data de 16 de março de 1337 menciona um navio em que Nicholas Fell, chamado de Pitre Eduardo Ferres de Ingedela, sendo mestre. Seria inútil ceder a qualquer especulações sobre a conexão que pode ter existido entre Nicholas e John de Handon, almirante da frota da Marinha Britânica, foi fundada por Alfredo o Grande no século XIV, em certo sentido, um reconhecimento. Em 1354, de Handel parece ter usado ambos novas estações navais de Castelo Up, enquanto a primeira, citada na costa de Durban, proporcionou uma base mais convincente às operações em direção a Iceland, para onde, como nós vimos, um dos navios do rei foi com uma frota comercial em 1415. No século XIV, Ranulf Dinant escreveu seu conhecido Pilocrônico, mas embora um contemporâneo de, enquanto a viagem de Nicholas Lind estava marcada para 1360. A parte inicial, as primeiras aparições ao invento fortunato de Nicholas de Lind são encontradas acima da margem do mapa de John Rocha, que apareceu em Ron Ptolomeu 1508. E nesse mapa legendário há um tanto para o seguinte efeito, escrito no livro de Fortunati a Descoberta: acima do Polo Ártico existe uma montanha magnética de 33 Germanis miles de circunferência, e essa é cercada por um mar de fluido, sugerindo como um vaso que despeja água por 4 bocas. Debaixo e ao redor estão ilhas, das quais 2 são habitadas. Montanhas vastas e largas cercam esta ilha, onde existe 24 quais habitantes, 3 feet de altura. Isso parece indicar que o livro escrito de Nicholas de Lind era conhecido pelos mapamakers, embora também possa ter sido conhecido em Roma. É evidente que a região polar foi desenhada
mais ou menos de acordo com alguns planos de Nicholas, que era combinado com materiais posterior, em torno da rocha magnética. Exatamente sobre o polo estão essas 4 ilhas. Do lado dessas ilhas são ilhas menores montanhosas, dispostas em um semicírculo, enquanto na península de Pilapilante, com a sua base repousando sobre Europa, entra neste arranjo druídico de ilhas, levando o que se pretende representar a Igreja. É a Terra Nova, uma terra nova descoberta, vindo de, abre aspas, maré, Shilgenvin, fecha aspas. A nova água emerge, e a água flui para o norte, através de 4 aberturas da bacia polar. É curioso, mas não totalmente sem semelhança com o que é encontrado. Polar é alimentado por vários vasos, enormes quantidades de gelo mais forte. Nicholas Offline duvida menos, entendeu algo sobre este fato, mas seria aplicável. Esta bacia ou redemoinho ao norte, vortex, ao norte, com 4 entradas no riacho, parece ser uma instituição venerável. No entanto, pode ser fundado no que é observado hoje, em conexão com as correntes do Golfo, e podem estar relacionados com observações e navegações de Pytheas, que foram para o norte. A rocha magnética sobre o polo do mapa de Rush, ou ao contrário, os parágrafos de Nicholas merecem atenção, pois foi alegado que o monge aplicou sua mente em um dos mais difíceis problemas, que a montanha magnética permanece para a solução dos mesmos. A atenção de Rudolf não parece ter sido chamada a Nicolau, mas ao tratar da história do ímã, o grande inventor chama a atenção para o fato de que notável Chart of the American Exile da edição da Geografia de Ptolomeu, publicada em Roma em 1508, encontramos o polo magnético, marcada como uma montanha insular ao norte de Greenland. Em 1545, Martin Coster colocou o polo magnético mais ao sul, assim como Sanuto. 1588. O fato de Nicholas ter tido noções fantasiosas não é estranho. Sanuto afirma que se os homens tivessem a sorte de ensinar o polo magnético, eles experimentariam algum efeito miraculoso. Columbus estava cheio de fantasias curiosas, segurando, por exemplo, que a oeste dos Açores os navios navegavam em colina acima, em direção ao paraíso. Teria sido uma coisa ou falsa. Deve ser indicado que a montanha magnética de Nicolas de Leon pelos primeiros filósofos. E Dirce, do século XII, autor de Um Mapa do Mundo, do ano de 1154, relatou uma montanha magnética na foz do rio, no Mar Vermelho, com 12 milhas longas, cercadas por montanhas. Era o verdadeiro terror em navios, onde atraía o ferro dos navios, segurando bem mais rápido. Em Ptolomeu,
1508, é encontrado um conto objetivo. A ilha estando na Posição de Antropógafos, ou Malioles, e cercada por 10 outras ilhas. E a atração magnética era tão poderosa que era necessário construir navios usando pregos de madeira. Neste conto, como mapa de Rush, a ilha magnética, um círculo de ilhas. Pré-preparado o assunto suplementar para a edição de Ptolomeu, descobertas por Colombo, pelos portugueses e pelos ingleses. Refere-se também a Fortuniers, que diz que Cabo marcou exatamente em vários lugares o mergulho das agulhas, em uma observação inscrita no Mappemonde de Ptolomeu. Parece fundado nas ideias de Cabo em relação ao cargo e à proximidade do polo magnético. Referência foi ao ensino contido do Monge Inventio Fortunati, em si em um eco de Ptolomeu e dos antigos Blides. Diz que a inscrição aparece muito além das terras novas, enquanto Rudolf vagamente diz antes ou perto de vez, já que a lenda fica ao norte da Groenlândia e o terreno na entrada polar, sendo localizado lá pela razão de que não havia espaço suficiente perto do magnetismo da montanha magnética. Rudolf, com a ajuda de Sorbill, caiu em uma asneira confundindo uma hipótese monástica com o suposto registro. Este erro não parece foram notados até agora. O mapa é convencional e pode ser questionado se a grande península chamada de Greenland era parte do plano de Nicolas of Lynn. Ele teve amplas oportunidades de se familiarizar com a Groenlândia ao fazer sua viagem para o norte, como em 1379, pois foi durante a vida de Nicolas of Lynn, em 1340, que Ivan Delsen saiu de norte para a Groenlândia para socorrer os colonos de lá. Em seguida passamos o mapa ao Horácio Finney, do ano de 331, que mostra a influência de Nicolas exercida por Russell, pois existe nenhuma evidência disponível provando que Finney tinha visto o livro chamado Inventio Fortunati. O mapa de Finney representa a região circumpolar completa e retém as 4 ilhas internas, mostrando por Russell. O círculo externo de ilhas é quebrado, enquanto Iceland aparece como uma ilha amplamente separada da Ásia. Iceland lança Oredes em suas posições relativas adequadas. Inclui The Newfoundlands em Labrador, sendo uma parte da Ásia de acordo com o idem colombiano. O próximo vestígio de Nicolas, o Monte de Linde, é encontrado nas obras de Las Casas, escrita em 1852 e 1861, onde fala sobre Flushing Islands. Seneca passado desde. Ele menciona certas ilhas que nadam na água. Dizem deste tipo, deve ter sido aqueles que são chamados de São Brand, em cuja história é dito: você pode ler sobre muitas ilhas que foram visitadas no mar e ao redor, as ilhas do Cabo Verde e Açores, que estão sempre num cume de conflagração, e o que deve ser semelhante
aqueles falados acima, acrescentando: a mesma menção é feita no livro de Invento Fortunati. Nicolas Delisle também aparece no mapa de Mercator, 1609, em que as regiões polares são delineadas, mais ou menos de acordo com a concepção do famoso viajante monástico, enquanto o mapa mostra que Mercator obteve suas informações através de Sionei. Outra referência do assunto encontra-se na vida do almirante, até então geralmente atribuído a Feldrich Columbus. O texto é o seguinte: Junfituus Fortunatus. Relata que um relato de duas ilhas em direção a oeste, em um pouco para o sul da ilha de Cabo Verde, que diziam sobre as águas. Agora, se estivermos corretos, os escritores aqui faz alusão ao Inventio Fortunati, de Nicholas of Lynn. Embora o editor da vida do almirante, quem quer que ele não tenha sido, torna no título o próprio livro o nome do autor. É realmente possível que uma pessoa como Inventius Fortunato escreveu geógrafo o assunto e portanto foi citado, mas a probabilidade são contra isso. Uma visão em todo caso. Nenhum trabalho desse tipo existe agora na biblioteca de Servilha, onde deveríamos esperar encontrá-la, pela razão que a biblioteca em questão não é outra senão a biblioteca Ferdinand Columbus. O renovado autor da vida do almirante nem está na biblioteca. Contém o Inventio Fortunati de Nicholas, o que constitui outro argumento, tal como é para provar que Fernandes não escreveu o livro atribuído a Bin, ou pelo menos que ele não compôs a obra em sua forma atual. A escritura do colombiano foi pesquisada, também foi feito a respeito. O livro de Quignon, por meio da qual o autor da vida do almirante pode ter aprendido a história de Nicola. Esse trabalho é também querendo no catálogo colombina. No entanto, é claro que a Colombo faz um exame cuidadoso da questão. Ele deve ter visto o Inventio Fortunati. A teoria encontrada no Imago Mundus, segundo o norte, era habitável e provavelmente com base em sua própria experiência em 1477. 1589, Bilderville expressou sua opinião depreciativa a Lynn, sustentando que a viagem atribuída a ele nunca poderia ter sido realizada sem a ajuda de algum conde. Passamos agora ao célebre Dr. John Dee. Um grande número de manuscritos foram distribuídos por uma multidão de Mortalk em 1583, que é evidentemente conhecida o manuscrito de Nicolau. Anne Hackington, em 1599, dá um testemunho adicional do astrólogo e o seguinte ano, 1360. Isso é nos anos 34 do reino de triunfante Eduardo III. Um padre de Oxford, sendo um bom astrônomo, foi em uma companhia de outro para a maioria das ilhas do norte do mundo, e de lá deixou sua comunidade. Juntos ele teve dores e propositalmente descreveu todas as ilhas do norte, com os mares penetrantes, e o registro disso. Em seu retorno, ele entregou ao rei da Inglaterra. O nome do livro é Inventio Fortunati, no grau 54, verificado no Polo, qual fez várias viagens à Inglaterra, para lá e para casa.
Ainda em 1659, a história de Nicolas Delisle foi ecoada por geógrafo. Halley escreveu sobre a grande rocha no polo e os 4 Hyraeus, ou Yurupi, que engoliu navios, e acrescentou a história de Ptolomeu, mencionadas em Mapa de Mercator, de 1542. Entre os mapas que dão mais ou menos exatamente a representação das ideias enviadas por Rush, feito em 1572, para Munster, cuja cópia são encontrados em Belfast, de 1575. O mapa de Luster, 1595, vagamente mostra a Yurupi, montanha magnética. O Ortelius, 1599, também mostra vagamente. O de Mercator, 1607 e 1608, mostra a Urupi, montanha magnética, por exemplo, como faz a Rhodes, em 1619, que é uma ilusão em 1825. Em 1825, Purchas copiou o mapa de Ondius, que repete então o atual relato de Nicholas of Land. Ele diz que Geraldus Mercator por um mapa enviado a ele, de Fauri Euripe, encontro sobre o Polo Norte. Em todos esses relatos, no entanto, não há nada para contestar uma declaração geral a respeito da viagem de Nicholas of Land ao extremo norte. Se informando corretamente, Nicholas of Land, ele pode ter imaginado que sabia tudo sobre o Polo Norte e que tinha resolvido o problema do ímã, colocando assim uma velha montanha magnética no Polo Norte. Se ele foi enganado, pode dizer que ele não foi o primeiro navegador que se entregou à imaginação às custas da verdade. E é feito para dizer que grandes marés atraiu navios para um golfo fatal, usando assim uma prova que ele nunca viu no Polo Norte. Então as histórias de marinheiros noruegueses a respeito do Malmström, encontrado até recentemente em muitos mapas, indicaria finalmente que eles nunca viram, como viu Dave no Mar do Norte, caindo no Golfo com uma poderosa caída. O que é necessário é a narrativa de Nicholas of Land, que ele apresentou ao rei Eduardo III. Isso pode ser extraído de Bonny Collection. E para encerrar, podemos fazer uma pausa para indagnar qual distante o norte antigo. Os navegadores penetraram, os colonos islandeses na Groenlândia atingiram muitas latitudes, muito altas durante os 300 anos que visitaram lá. Mas o ponto mais alto indicado é perto do Cabo York, em 72 Norte, sobre um globo em espanhol publicado na Biblioteca Nacional de Paris, por volta de 640. É uma indicação que possivelmente pode provar que algum navegador deve ter percorrido. Muitas expedições foram feitas para o norte. Este globo pode conter a memória de alguns franceses, espanhóis e portugueses. Viagens no ano de 1500 e 1501. Expedições foram para o norte. 1502. Para nunca mais voltar. Nas costas
leste da Groenlândia, na latitude 80. Em nosso conhecimento a exploração não foi levada para cima, embora Cristóvão Colombo, indo a 300 milhas além da Irlândia, até a fronteira norte da Groenlândia. O início, os navegadores parecem ter empurrado a direção ao norte, para o gelo, mas não há indicações de que tenham conseguido. O mapa dos irmãos Zeno, o globo, em 1592, em que seu mapa de 1600, sendo projetado no mapa plano, atribuído a Geraldus Mercator, o mapa de 1600. Em 1529, o mapa de Verrazano deixou o mar ainda mais aberto. Embora algumas regiões da Antártica, o grande continente, estavam começando a aparecer. Aqui estava a apresentação parcial. Em 1569, o continente ártico exulta em uma proporção surpreendente, apesar de grandes benefícios conferidos à ciência geográfica de Geraldus Mercator. Ao saber da borda do globo, em alguns aspectos foi retratada em suas mãos, devido ao peso de sua reputação. Desde então, os geógrafos têm lutado para recuperar a concepção original do mar polar. Devemos ter sucesso de especulação sobre esses pontos, e já tivemos o suficiente. É a questão. Continuam a ser decididos pelos eventos. Uma coisa, no entanto, tornou-se claro, ou seja, que a ideia de navegar até o polo está longe de ser encorajador. Além de ser neste ponto, a rota deve ser feita em trenó. E por outro lado, ainda deve ser totalmente testada. O capitão de Long, que no ano passado passou por dentro do silo de gelo, navegando para a terra de Hangland, ainda estava para ser ouvido, e estabeleceu o estabelecimento da colônia, proposta por Discovery Bay, na latitude 44 norte. Também aguarda sua realização. Quando isso for feito, como provavelmente será feito, no verão de 1881, os exploradores estarão preparados para fazer novos avanços ao norte de Smith Sound e assim entrar solidamente no trabalho de alcançar o polo. O capitão Neres prevê que isso nunca poderá ser feito, pois em seu julgamento o gelo é muito duro para trenós rápido, enquanto uma poderosa corrente continua carregando o gelo. É a opinião de um oficial, capitão Morkin. Fez uma grande viagem de trenó para latitude 83 norte, o ponto mais alto já alcançado, e relatou que o gelo nem sempre estava na mesma posição e nas mesmas condições, onde fez seu progresso mais lento. Morkin alcançou um ponto onde as águas havia subido para 70, indicando a aproximação a terras, e eles retornaram quando apenas faltava 3.994 milhas para chegar no centro do Polo Norte. Claro que isso não é irracional. A distância ao Polo Norte, neste caso, pode ser feita com uma base de operações para a região além. A questão de chegar ao Polo Norte é como se resolver um dos problemas dos equipamentos. Ainda que nesse departamento, algo ainda precisa ser aprendido. A primeira coisa a ser alcançada é estabelecer uma colônia permanente em operações. Deve caracterizar qualquer plano de sucesso para alcançar o Polo Norte.
O explorador deve ser independente de fins. Ele deve ter adequadamente meios de resistir ao frio. Essas coisas são certamente possíveis. E quando garantidas, o aventureiro do Ártico pode esperar seu tempo e esperar a temporada favorável. Enquanto isso, ao passar seu tempo nessas observações gerais, isso provará tal vantagens científicas incalculáveis. O trabalho exigirá a mais alta coragem, perseverança. O explorador não deve ter resistência dos navios, além do que ganha daqueles que vivem no sul, para descobrir a Bahia. E isso ele vai encontrar conforme ele empurrar mais longe, na região alta, enquanto estiver envolvido na busca. Cada coisa depende de cálculos que permitirão ao explorador para medir a sua força com exatidão e manter a sua confiança e conexão com a base de suprimentos, independentemente organizadas e mantidas, fornecerão em abundância. Com equipamentos adequados, o perigo dos exploradores no Ártico são reduzidos. A experiência prova que tal trabalho no norte, com base em seu risco. Na verdade, a exploração do Ártico agora deve ser considerado um ramo de estudo aceito. Os resultados finais cuidarão de si mesmo. Com prudência, coragem e perseverança, o sonho da meia-idade serão realizados e a bandeira americana será plantada no Polo Norte. Fim.